Olá, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que a Deus abençoe infinitamente mais do que você pensa, imagina ou tem orado ao Senhor. Que Deus abençoe, que Deus guarde o seu coração durante o processo de espera. Meu irmão, minha irmã, esse é o desejo do meu coração. E que Ele possa vir falar conosco, despertando fé e esperança ao nosso coração. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 1, versículo 57. Diante, diz assim: Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a seu filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento do que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse: Não, seu nome é João. Então eles disseram: Não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuleta. Para a surpresa de todos, escreveu: Seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Glória a Deus, irmãos. Uma das tônicas do Evangelho de Lucas, tanto se espalhado no livro de Atos, é justamente o louvor e a alegria, que estão justamente nesse pequeno trecho que eu li com vocês a respeito do nascimento do último profeta do Antigo Testamento, João Batista, o homem que morava no deserto e que se alimentava de gafanhotos e mel e vestia uma roupa de pele de carneiro. Tinha bastante a figuração dos profetas do Antigo Testamento e o seu papel foi bastante importante e eu diria até mesmo fundamental, porque ele preparou o caminho, tipifica a igreja, tipifica o nascimento da igreja, tipifica, meu irmão, o nascimento de um milagre. E pensando nisso, eu quero também fazer as aplicações pertinentes referente a esse texto, daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para que nós possamos compartilhar junto o pão. Vamos lá? Diz assim, ó: Chegado o tempo, seu bebê vai nascer. Isabel deu à luz ao seu filho. Irmão, eu quero, já sem suspense nenhum, sem muito prolongar, eu quero dizer, eu sei que muitos têm passado por um processo, muitos aqui têm acreditado mesmo que é real, muitos já têm vivido a fortaleza que é a questão daquilo que o processo do milagre produz em nosso coração. Mas essa mensagem ela veio para trazer força e esperança, veio para ser um bálsamo ao teu coração. E o que eu quero dizer, meu irmão, que o teu milagre ele já tem uma hora marcada na agenda de Deus. Eu quero repetir, o teu milagre ele já tem uma hora marcada, já tem um dia marcado, já tem um mês marcado, um ano marcado. Deus sabe exatamente, meu irmão, a hora do teu milagre. Se o teu milagre é um casamento, minha irmã, Deus já sabe o dia e a cor, o dia do seu casamento e a cor do seu vestido, como será o seu vestido. Ele sabe exatamente quem são os convidados, ele sabe o local da festa. Se o teu milagre é um emprego, ele sabe o local da tua empresa e até mesmo o sistema de automação que você vai trabalhar dentro da empresa. Ele sabe se o seu milagre é um curso na faculdade que você tem pedido, ou então passando por um concurso público, ele sabe exatamente quanto você vai gastar com o xerox, e ele já tem tudo preparado. O seu milagre já tem data marcada, meu irmão. Portanto, eu quero deixar com você Salmos 27, 14, que fala: espere pela ação do Senhor. Eu quero repetir: espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Espere. Tem data, irmão, tem data, minha irmã. Não desacredite disso e não deixe que ninguém te desacredite. Olha, a palavra fala: vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento do que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela, meu irmão. E as pessoas
vão saber, irmão, logicamente. Quando o impossível acontecer, a alegria vai se espalhar. Vamos ler novamente? Vizinhos e parentes se alegraram. Lembra que eu falei que a tônica do Evangelho de Lucas é justamente alegria e louvor? Louvor e alegria. Bom, aqui as pessoas, vizinhos e parentes, talvez até mesmo distante, aquilo que Pedro fala em Atos 2, versículo 40, de que a promessa é para nós, para os nossos filhos e para aqueles que estão longe, segundo são chamados pelo Senhor, é verdadeira. E Lucas mostra que através do nascimento de João Batista. A palavra fala que a misericórdia alcançou ela. Por quê, irmão? Porque ela teve um filho, o milagre dela se deu assim à luz de todos. E é isso que se trata os milagres de Deus, irmão. Dos tópicos que devem estar em pautas é que é impossível para o homem. Isabel era uma mulher avançada de idade. Só que a palavra fala que eles eram piedosos. Ele e Zacarias era sacerdote do templo e recebeu uma visitação do anjo Gabriel. A história conta isso. Então, para ela e para todos que estavam à volta, que estavam ali celebrando junto com ela, era justamente impossível. Por quê? Porque ela já era avançada de idade, mas Zacarias continuava indo no templo. E muitas vezes a palavra vai dizer que nós celebramos cura. E esses são os loucos de Jesus, celebram cura mesmo que sintam dor. Eu quero repetir, celebram cura mesmo que sintam dor. Irmão, agora, quando o impossível acontecer, a alegria, ela se espalhará. Em Salmos 126, versículo 5, diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com gritos de alegria. Receba essa palavra em teu coração. Fidelidade é o nome do Senhor. Eu quero repetir, fiel é quem te chamou, irmão. Fidelidade e bondade te seguirão e os outros contemplarão. Olha, vamos na sequência que a palavra fala. Quando a bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Irmãos, aqui nós precisamos compreender a grande questão de tudo. Porque, irmão, o bebê, ele se refere justamente ao nascimento, o milagre que Deus opera através das nossas vidas. Muitas vezes ele será considerado como o nascimento de um bebê, como o nascimento de uma criança, como um recém-nascido. É considerado até eu falei sobre isso em outra ministração, sobre as dores do parto. E aqui mostra isso de forma literal. Mas 8 dias fala justamente daquele período de obediência que eles sinalizava a incorporação à comunidade da aliança. A circuncisão do prepúcio era da lei antiga. A antiga aliança exigia isso de todos os israelitas e simbolizava isso, irmão. 8 dias na Bíblia, quando nós vemos o número 8, Jesus, depois que ele ressuscitou no 8º dia, ele se apareceu aos discípulos, sinaliza também um recomeço. Então fala de um milagre e fala de um recomeço, irmãos. Por quê? Porque eles vieram para a cerimônia da circuncisão. Agora, a gente precisa entender, irmão, que além de sinalizar isso, sinaliza o quê? Que vai viver em propósito. Sinalizava a incorporação na comunidade da aliança, ou seja, propósito. Deus tinha um propósito com a comunidade de Israel. Em Lucas capítulo 1, no versículo 15, quando o anjo aparece deixa eu ler esse versículo para vocês. Quando o anjo aparece para Gabriel, ele fala assim, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Irmãos, isso não tinha acontecido com ninguém. Ser cheio do Espírito Santo. A palavra conta ali atrás que quando Maria e Isabel se encontraram, o ventre se agitou. A bebê se agitou no ventre de Isabel e ela começou a profetizar com Maria. E o que é isso importante, Alisson, de saber? Por quê? Porque Israel estava passando por um período de 430 anos do silêncio de Deus, irmão.
porque estavam obstinados, porque estavam fazendo da sua própria forma, e nasceria Jesus Cristo ali na frente, a palavra encarnada. Isso sinaliza, irmão, que Deus estava sendo misericordioso e que a misericórdia se espalharia, que Deus resolveria os problemas que estavam acontecendo, muita opressão, muita conquista de governos opressores, muita coisa ruim aconteceu nesse período de silêncio do Senhor. E quando o bebê é cheio do Espírito Santo, Isabel começa a profetizar para Maria, ou seja, começa a falar em nome de Deus. Sem profecia o povo se corrompe. Então é importante nós salientarmos esse marco, um recomeço, representa um recomeço, meu irmão, em propósito. Então quando Deus te der um recomeço, não se esqueça do propósito. Eu quero repetir, quando Deus te der um recomeço, não se esqueça do propósito. Em Efésios capítulo 2, no versículo 10, fala que nós somos feituras da mão do Senhor, preparados para as boas obras que Ele já preparou de antemão para nós, antes que nós existíssemos. Nós temos um propósito. Antes de nascer, e João Batista não era diferente. Olha, a palavra fala, queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Era um costume judeu, irmão. Era um costume daquela época ou o nome do pai, muitas vezes, a maioria das vezes, muito do nome do pai, nós vemos Bartimeu, que significa filho de Timeu, e que era uma honra ao pai, era uma honra à família. Quando não chamava o nome do pai, tinha um nome de alguém da família, era um costume. Mas o que isso traz para nós, irmãos? Que nós precisamos entender que os outros vão querer emitir a sua opinião sobre a nossa vida, os outros vão querer opinar. Olha, queriam chamar o menino de Zacarias como pai. Eram os parentes, os vizinhos, né, irmão? Parece até engraçado, né? Parece cena de novela às vezes, não parece? Ai. Eu custei me desapegar disso, irmão. É sério mesmo, sabe? As pessoas querendo comandar os seus passos, querendo comandar a sua vida, até mesmo o nome do seu filho. É o que mais tem, irmão. É o que mais tem. Olha, Paulo chega a dizer que é bom que os que são contrários se manifestem para que a verdade seja estabelecida, e eu creio que isso é pertinente dizer aqui, por quê? Porque em 2 Coríntios 3,18, eu quero ler esse versículo com vocês, fala, e todos nós, no entanto, não temos o véu sobre nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. O que Paulo está dizendo? Ele está remetindo ao véu do Antigo Testamento, a antiga aliança, que precisava de pessoas, precisava justamente do sacerdote e do profeta para nós descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando Jesus Cristo morreu, um novo e vivo caminho foi instalado, a qual nós podemos ouvir a Deus e Deus nos ouvir. E isso é de suma importância, irmão. Por quê? Porque nós podemos realmente andarmos segundo a vontade do Espírito, segundo a vontade de Deus para a nossa vida. O véu foi rasgado, embora muitos tenham querem cobrar um pedágio, querem cobrar justamente uma parcela daquilo que é o milagre. Se sentem, sabe, presentes, mesmo que não tenham pagado o preço, como Isabel e Zacarias, que oraram, irmão. Zacarias ficou mudo por duvidar de Deus. Então, ali na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vão querer opinar, irmão. Agora nós somos espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Por quê? Porque nós conversamos com Ele, temos acesso. Aí a palavra fala, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados de glória em glória e nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. E esse é o propósito maior. A palavra glória, uma das traduções da palavra glória no hebraico, eu esqueci o nome agora, mas ela significa opinião. O que Paulo está dizendo é que nós somos transformados de opinião em opinião. Por quê? Porque nós temos acesso, irmão, através da oração. De opinião em opinião de Deus, irmão. De opinião em opinião de Deus. Vão querer nos dar uma opinião, mas nem todos, meu irmão, nem todos, minha irmã, são usados por Deus.
Logicamente, Isabel foi usada ali, não estou dizendo, irmão, que nós não devemos ter conselho, mas se não combina com a palavra que Deus nos deu, irmão, e foi justamente, é disso que se trata o texto, nós vamos chegar lá na frente, não dê ouvidos. Olha, a palavra fala para Isabel, mas Isabel disse, não, seu nome é João. Irmão, eu não sei como ela ficou sabendo, porque o anjo falou com João. E João ficou mudo durante a gravidez inteira, como nós vamos sei lá. Mas eu creio que ela deve ter escrito, eles devem ter se comunicado, ele deve ter contado para ela o que aconteceu e o porquê ela estava muda. E ela automaticamente expressa amor a João na hora, mas Isabel disse não. E só tá uma forma de falar não, meu irmão, não é não. Sabe, não é nem não posso, é não quero. Muitas vezes Satanás vai nos tentar, irmão, usar pessoas próximas para nós nos desviarmos do caminho que Deus tem para nós. Olha, obedeça o chamado celestial. Obedeça o chamado celestial. Lucas 1,15 ele fala, o seu nome será... ele fala aqui em Lucas 1,12, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida e você o chamará João. Essa é a direção que o anjo deu para Zacarias no momento em que a promessa foi entregue. Então obedeça o chamado celestial. Paulo fala em Atos 26:19 para o rei Agripa, olha, rei Agripa, eu não fui desobediente ao chamado celestial, a partir do momento que Jesus Cristo se manifestou para ele. Não seja. Há muitas formas, irmão, de falar sim, mas uma só forma de falar não. Não é não. E a maturidade espiritual vai implicar em aprender a falar não para as pessoas. Não. Olha, então eles disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. Vocês percebem aquilo que eu falei anteriormente, que há uma questão familiar, uma questão de tradição, de cultura, de um costume que passa-se de geração em geração, irmão. Irmão, e aqui nós precisamos entender que todos têm uma versão, todos têm um argumento. Eu quero repetir, todos têm uma versão, todos têm um argumento. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido pressionados para caminhar numa direção diferente daquilo que Deus deu. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sofrido oposição de pessoas que têm influência. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm se sentido até mesmo em guerra. Fique em paz, irmão. Essa palavra é para que Deus encha o seu coração de paz. Fique em paz. Fala não e pronto. Seja firme. Olha, Paulo fala na carta de Filipenses, façam tudo sem queixas e discussões. Sem queixas e discussões. Encerra o assunto, é não. De modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, como filhos de Deus, num mundo em trevas. Paulo está dizendo, irmão, somos filhos, mas o mundo está em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Todos têm uma versão, todos têm um argumento. Brilhem entre eles como a estrela do universo, irmão. Como? Obedecendo a chamada. No versículo 61, ele fala, e com gestos, vocês percebem, e com gestos, perguntaram ao pai como queria chamar o bebê, irmão. Vão forçar a barra, você percebe? Não se contentaram. E logicamente a mulher naquele contexto, irmão, não tinha muita força de opinião. A mulher era desvalorizada. Então a gente precisa compreender essa situação que, olha, eles vão forçar a barra, irmão. E Deus permitirá. Deus permitirá que forcem a barra, irmão. Deus permitirá que a situação às vezes fica um pouco forçosa. Isso tudo tem um porquê. Isso tudo tem um propósito. Nada que Deus faz em um milagre é sem um propósito, irmão. Nada mesmo. Nada mesmo. Saiba que o Senhor, em tudo ele vê uma oportunidade de despertar em nós o melhor que há de nós. A cada um de nós, irmãos, a cada um, sabe, daquilo que o Senhor colocou. Ali Deus está permitindo, Deus está deixando, Deus podia acabar com a conversa logo, entendeu? Mas não. Deixou as pessoas, olha, vamos perguntar então. Perguntaram para Maria, perguntaram para João. E aqui a gente precisa entender que é naquele momento que Deus usa as coisas para nos levar a um milagre completo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. E creia nessa palavra, porque essa palavra ela é poderosa, meu irmão, para te libertar. Por quê? Olha, a palavra fala: ele pediu que lhe dessem uma tabuleta, e para a surpresa de todos, e eu quero dizer que o teu milagre vai causar muita surpresa, irmão, escreveu: seu nome é João. Por quê? Porque havia assim um consenso de seguir naquela linha, sabe? De seguir naquela coisa. Mas Deus, irmão, ele sempre quebra protocolos. Deus, ele sempre faz ao contrário do que os outros pensam. Deus não pensa, os pensamentos de Deus não são como os pensamentos humanos, como fala em Isaías capítulo 55, versículo 8. Os pensamentos de Deus são mais altos, tinham um propósito, irmão. E não importa como tenha que fazer, apenas faça. Sabe por quê? Porque a obediência demonstra fé. A obediência é a parte visível da nossa fé. Eu quero repetir: a obediência demonstra fé. E em João 11:40 diz que se nós crermos, veremos a glória de Deus. Se creres, meu irmão, verás a glória de Deus. Agora é através da obediência. A palavra crer é a fé em ação. Se crer, se é condicional. Se creres, verás a glória de Deus. É palavras do Senhor Jesus, meu irmão. Não importa como, ele pegou uma tabuleta, irmão, e para surpresa de muitos, escreveu lá o que o anjo tinha mandado lá atrás, a direção de um tempo atrás. E o que aconteceu, irmão? A palavra fala: no mesmo instante, Rabanda soia, no mesmo instante, Derecamanda randa shaya, não prevalique aquilo que Deus, sabe, tem mandado você fazer. Não procrastine, não deixe para depois. Rabanda soia, no mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus, irmão. Então, quando a fé foi demonstrada por meio da obediência, e então, meu irmão, o que perdido foi restaurado. Haverá restauração completa. Não só a criança nascerá. Olha, o anjo disse que ele ficaria mudo, irmão. Ficaria mudo. E ele ficou, ele não sabia quanto tempo, irmão. Mas a partir do momento que ele obedeceu, tudo aquilo foi restaurado. Foi restaurado o falar dele. A partir do momento que ele se colocou no caminho que Deus falou. A partir do momento, irmão, a partir daquele momento foi restaurado. E eu quero declarar profeticamente para nós terminarmos, irmão. Quero declarar que tudo que foi perdido em tua vida será restaurado por Deus. Será restaurado pelo teu processo de obediência. O teu processo de obediência te faz mais forte, te faz mais firme e te faz mais parecido com Deus, de glória em glória, de opinião em opinião de Deus. Nos tornamos parecidos com Ele. E eu quero terminar com Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, enquanto crerem nele, enquanto tiverem fé nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Alegria e paz estarão disponíveis a você nesse caminho. Perceba, irmão, perceba que nesse caminho você terá paz em meio às guerras, paz no deserto, paz em meio ao vale, paz em meio às diversidades, paz em meio aos argumentos de muitos, mas não faltará paz e alegria, porque a presença dele estará contigo. E no final disso, será completamente restaurado, porque o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.